Passamos agora para o programa Vida em França, hoje assinado por Elton Aguiar. Vida em França. A França debate-se neste momento com o aumento rápido e exponencial do custo de vida, designadamente com a subida do preço do combustível e da alimentação. Face ao contexto atual de conflito, os cidadãos pedem mais ações do governo para protegê-los da deterioração da qualidade de vida. Esta quinta-feira, 28 de julho, o Senado francês começa a analisar um novo pacote de medidas para mitigar o aumento do custo de vida, nomeadamente o aumento em 4% do valor das ajudas sociais para as camadas mais desfavorecidas. Os reformados, porém, não beneficiarão de uma valorização suplementar das suas reformas aprovadas dias atrás. Por outro lado, no dia 14 de julho, o presidente francês sugeriu que os franceses começassem a poupar na eletricidade e preparou os seus concidadãos a um período invernal delicado, numa altura em que a Rússia tem estado a condicionar cada vez mais o acesso ao seu gás. É neste contexto que cidades como Nantes e Saint-Nazaire, no noroeste do país, têm estado a cortar a eletricidade pública à noite para economizar energia. Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e professor de Gestão Financeira na Universidade Paris-Dauphine, comentou à RFI este cenário, estimando que a subida da inflação teve consequências diretas na perda do poder de compra por parte dos franceses e dos europeus. Esta situação do poder de compra não é unicamente francesa, como podem imaginar. Estamos a falar de uma perca de poder de compra geral e mais exatamente europeu. Esta baixa de poder de compra deve-se ao aumento da inflação. Estamos a falar de uma inflação entre 5% e 8% em função dos países. Estamos a falar em França de uma inflação de 5,8%, que está abaixo da média europeia. E, portanto, esta inflação automaticamente tem uma consequência sobre o poder de compra dos consumidores, e dos franceses, e razão pela qual houve medidas que foram tomadas há pouco tempo no Parlamento. Os políticos, nomeadamente, costumam dizer que este aumento da inflação se deve exclusivamente ao conflito na Ucrânia. Será que estas alegações são pertinentes? Não é somente, efetivamente, a Ucrânia participou, com certeza, mas já tínhamos sinais de aumento de inflação antes desta crise na Ucrânia e deve-se, sobretudo, da necessidade dos bancos centrais aumentar as taxas de juros para justamente poder lutar contra esta inflação. Não há outras medidas a fazer e o facto também de aumentar automaticamente salários, ou em alguns casos, ou também as mercadorias, faz que estamos num círculo vicioso que quanto mais se aumentam para poder compensar a inflação, mais aumentamos a inflação. A razão pela qual tem que haver medidas tomadas, mas que não sejam unicamente repercutir o aumento da inflação em todos os domínios, sejam salários, sejam tudo o que é produtos de consumo. Portanto, não podemos dizer que a crise ucraniana veio acentuar, veio aprofundar esta crise inflacionista no mundo. Não é só, efetivamente, na Europa, é também no mundo, e a Ucrânia está bastante longe de alguns países do mundo. E o aumento também ligado a uma procura muito mais importante do que a oferta em certos domínios, que fez que automaticamente os preços aumentem. A Assembleia Nacional aprovou um projeto de lei em urgência sobre o poder de compra. Quais são as medidas que mais se destacam e quais são as mudanças que ela traz? As medidas, portanto, devemos dizer que toda a gente estava com algum receio de negociações numa Assembleia onde não há uma maioria absoluta. Podemos dizer, antes de mais, que 4 dias foram suficientes para poder resolver estas medidas. É óbvio que são medidas que são mais fáceis a aprovar porque estamos a falar de repartir dinheiro, portanto, repartir fundos para quem necessita. Portanto, as medidas mais importantes, obviamente, são imediatamente os reformados, porque os reformados sofrem imediatamente da inflação e não podem trabalhar mais para ganhar mais. Portanto, houve um aumento de 4%. Depois, os funcionários, que é um posto bastante importante em França, estamos a falar de quase 6 milhões de funcionários de agentes públicos. O prémio Macron, que também era um prémio que já existia, que era de 1.000 euros, que passou para 3.000 e que passou também para 6.000 no caso de participação a lucros, que vai permitir às empresas de poder dar aos empregados montantes completamente desfiscalizados. Aqueles cheques alimentar de 100 euros, que também vão ser dados a quase 8 milhões de pessoas em França. A energia, que é um posto também muito importante, onde houve muito debate
sabendo que a França é quase o único país que congelou o aumento do gás e da eletricidade até finais de 2022, por final compensar as pessoas que trabalham e que devem e que são obrigadas a utilizar o carro com prémios, com cheques que variam entre 100 e 300 euros. Portanto, são as medidas mais ou menos que foram tomadas e que vão permitir justamente compensar esta inflação, dar um pouco de oxigênio às pessoas que precisam mais e, evidentemente, isto tem um custo para todos os franceses, pelo menos para o contribuinte francês, porque tem um custo de mais ou menos 21 mil milhões de euros, o que é significativo em termos de ajudas. Isto num contexto em que há vários partidos políticos que cada um tem a sua proposta. Acha que há margem de manobra para negociar? O que podemos ver é que houve tentativas de negociar, ou seja, tentativas de cada um dos blocos, tanto mais à esquerda até mais à direita, houve tentativas de impor, ou pelo menos de propor, as medidas que eles desenvolveram durante a campanha eleitoral, só que, tirando uma ou duas medidas, não houve quase nenhuma medida dos outros partidos que foram aceitos. Portanto, podemos dizer que era um tema suficientemente importante, onde quem é que vai dizer não a dar este tipo de ajudas, a dar 21 mil milhões aos franceses que precisam mais. Claro que nenhum partido político podia se permitir dizer pode. Houve abstenções, é verdade, mas ninguém votou contra. Ou seja, este tema não era um tema onde se podia, houve tentativas, mas claro que não houve assim política e as medidas do governo, têm uma maioria relativa, conseguiu passar o projeto quase totalmente. No dia 14 de julho, durante uma entrevista, o presidente francês falou sobre uma possível reforma energética e pediu aos franceses que começassem a poupar energia. Neste contexto, acha que os franceses e a França estão preparados para ter que poupar energia e para eventuais cortes de energia? Os franceses já estão habituados desde 1974. Houve o primeiro choque de energia do petróleo naquele momento e havia tal frase de chasse ao gaspille, onde os franceses começaram a ver onde é que podiam poupar. Portanto, hoje em dia, claro que muitos anos depois, os franceses vão ser obrigados a adotar medidas que vão permitir, entre todos, poder poupar energia, que vai ser necessário, sobretudo com esta crise do gás russo e do petróleo russo, que pode se manifestar a partir de setembro. E aí é melhor começar a falar agora para estarmos preparados e para podermos fazer todos algum gesto, mas multiplicando pelo número que somos, ou seja, 77 milhões aqui em França, pode permitir também poupar bastante. Portanto, os franceses estão habituados, depois com a particularidade da França e as centrais nucleares, com o preço da eletricidade bastante barata relativamente ao custo real, houve esta tendência a não fazer muito caso. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, temos que nos adaptar e eu acho que não vamos ter muitas hipóteses de não estarmos a nos adaptar e poupar, portanto, a energia do futuro, não é? Desde o seu ponto de vista, quais são as perspectivas económicas para a França? Portanto, do meu ponto de vista, vai depender muito desta crise ucraniana, ou seja, se este conflito se resolver de uma maneira diplomática e acabar este problema da energia e desta chantagem à energia, porque hoje em dia estamos a ver o custo que isto tem, estamos a falar em bis, não é? Em bilhões. Portanto, a França, hoje em dia, está-se a aproximar dos 3 mil milhões de dívida. Houve um aumento enorme, e sobretudo a seguir ao Covid. A taxa de crescimento que estava a ser ponderada antes da crise da Ucrânia permitia voltar a haver uma retoma da economia, com também as ajudas que foram destacadas pela Europa. E, portanto, estávamos com o céu, um azul a aproximar-se, e agora, com esta crise, temos novamente um período de incerteza. Está-se a prever uma taxa de crescimento de 2,5, que não reflete a taxa que estava antecipada depois de Covid, que era mais perto do 5 do que deste montante. E eu direi, se esta crise se resolve antes do final do ano, podemos ter mais esperanças para 2023 com uma retoma bastante importante, porque quando uma guerra se acaba, há sempre a retoma, há sempre razões para crescer. Se for uma guerra mais demorada, que vai implicar mais bloqueagem, mais aumento dos recursos naturais, isto pode ter consequências importantes sobre a nossa maneira de viver e, sobretudo, o nosso nível de vida em toda a Europa. Era Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e professor na Universidade Paris-Dauphine, com o qual abordamos a situação do poder de compra em França. É o ponto final desta rúbrica sobre vida em França, que volta à antena já para a semana.